saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. As grandes mudanças de tempo produz lições espirituais. Lemos em Daniel, capítulo 2, versículo 20. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Na verdade, Daniel está revelando neste texto da Bíblia Sagrada que o nosso Deus é quem muda o tempo e as estações. Hoje se fala muito em mudanças climáticas pelo mundo todo, interferindo na própria economia mundial. Na verdade, por mais que o homem natural não entenda isso, há um Deus nos céus que preside sobre o universo e controla todas as coisas. Ele é quem muda os tempos e as horas, remove os reis e estabelece os reis, e jamais entregou o mundo à sua própria sorte. Uma lei da física diz que toda ação provoca uma reação. O homem agride a natureza e essa reage muitas vezes de forma furiosa, na mesma proporção em que é agredida. A seguir, nós poderemos entender uma das listas das maiores mudanças de tempo registrado pela meteorologia bíblica, a saber, as mudanças repentinas de tempos nas escrituras sagradas. Elas são bem notórias. Por exemplo, em Gênesis capítulo 7 e versículo 6 a 12, nós vemos que um terrível dilúvio que durou 40 dias e 40 noites inundou a terra e se tornou o maior catástrofe que a humanidade experimentou na antiguidade. Lemos ainda em Êxodo capítulo 9 e versículo 22 a 25, que é dito que um terrível temporal de pedras misturada com fogo despencou sobre o Egito, causando uma grande devastação em quase todo o país. Em Josué capítulo 10 e versículo 11, nós lemos que é mencionado que um outro terrível temporal de grandes pedras caiu sobre a cabeça dos inimigos de Israel em Bet-Horon e Azeca, destruindo milhares de vidas. Ainda nós lemos em Juízes, no capítulo 5 e versículo 4 e versículo 21 e 22, que ali constatamos que um forte temporal fora de época, ocorrido nos dias de Débora e Baraque, foi decisivo para a vitória deles sobre o exército cananeu. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 42, 43, 44 e 45, lemos que Elias previu uma grande chuva e logo os céus
se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva sobre a terra. Em Jonas, capítulo 1, versículo 3 e 4, somos informados de que a desobediência de um profeta foi a causa de uma brusca mudança de tempo e de uma grande tempestade no meio do mar. Em Mateus, capítulo 8, e versículo 23 a 27, vemos que uma súbita mudança de tempo provocou uma grande tempestade no mar da Galileia. Assustados, os discípulos de Jesus ficaram totalmente incomodados. Porém, Jesus repreendeu aquela tempestade e fez-se grande bonança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículo 14 e 15, é dito que um súbito tufão, chamado Euroaquilão, causou uma forte tempestade e afundou o navio que transportava Paulo para Roma com outros prisioneiros. Porém, Paulo e todos os tripulantes do navio foram salvos. Em Apocalipse, capítulo 6, e versículo 12 e 13, lemos que haverá profundas mudanças de tempos e terríveis catástrofes meteorológicas no final dos tempos. Em Apocalipse, capítulo 16 e versículo 21, é prevista uma terrível tormenta no final dos tempos, trazendo chuvas de pedra de 30 a 45 quilos sobre os homens pecadores. Tudo isso mostrando que a mudança, as grandes mudanças de tempo, trouxe com isso lições, trouxe com isso punições, trouxe com isso juízo, trouxe com isso uma atitude da providência de Deus. O Senhor Jesus Cristo preveu muitas mudanças climáticas no final dos tempos, dizendo que haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados.